Sejam todos bem-vindos. Gostaria de cumprimentar todos os membros CIB-COSEMS, secretários, secretárias municipais, técnicos, a Regina representando a FECAM, a Ana representando os consórcios, cumprimentar o Dr. Ramon, hoje coordenador CIB-SES, toda a equipe da SES, em seu nome. Nós tenhamos aí uma boa tarde, que os assuntos sejam discutidos e consensuados da melhor forma possível para o Sistema Único de Saúde, né? Para que todos nós lucramos com isso. Doutor Ramon, o senhor tem a palavra para a sua saudação inicial. Da mesma forma, uma boa tarde a todos. O secretário André Mota, ele se encontra em uma viagem à região nordeste do estado e não pôde estar presente, solicitou que nós pudéssemos representá-lo nessa reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Uma boa tarde a todos e que tenhamos todos aí uma boa evolução dos trabalhos. Ok, obrigado, doutor Ramon. Passamos, então, à abertura dos trabalhos da 242ª reunião ordinária da CIB. O primeiro item da nossa pauta é a aprovação da ata. Então, a ata da nossa reunião anterior, 241ª, que foi realizada no dia 13 de setembro de 2020. Todos os membros, eu acredito, que devam ter recebido através do e-mail. A nossa secretária executiva deve ter encaminhado para todos, né? Eu gostaria de colocar em aprovação aqui. Se alguém for contrário, que se manifeste. Senão, nós consideramos ela aprovada. Ok? Consideramos, então, a nossa ata aprovada da nossa reunião anterior. Passamos aos temas de deliberação, item 2. Item 2.1, encontro de contas e cirurgias eletivas de junho de 2020. Doutor Ramon, o senhor coordena as falas aí por parte da SES? Sim. Presidente, passo a palavra à gerente de controle e avaliação, a Grace, que poderá fazer essa apresentação com brevidade. Boa tarde a todos. Eu não sei se está liberado aí para mim, Mauri, posso colocar em tela? Está liberado, pode colocar. Ainda não aparece aqui para mim. Não, já. Agora foi. Não está aparecendo o arquivo, está aparecendo a tua área de trabalho. Para mim não está aparecendo. Quer tentar tirar... Agora apareceu. Mas esse aqui é outro material. Espera, deixa eu abrir outro aqui. Acho que agora sim, né? Foi? Está aparecendo? Está aparecendo. Sim. Tá. Então, esse é o encontro de contas, né, da competência junho, da gestão estadual. Teve um total aqui de 362.824,43, seguindo as regras, né, estabelecidas na portaria, na deliberação 182, e da gestão municipal. Vou passar lá para o geral. Um total de 319.097,69, distribuído nesses municípios. Vai ser incluída, como nas outros meses, né, dentro da deliberação da PPI hospital, da PPI de remanejamentos. Seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu coloco a palavra sob discussão aos membros CIB-COSEMS. Ninguém tem nada a manifestar? Podemos consensuar? Por parte da SES, consensuado, presidente. Por parte do COSEMS, se ninguém se manifestou, também está consensuado. O item 2.1.
Passamos, então, ao item 2.2, encontro de contas da oncologia do primeiro trimestre de 2020. A Grace também tem a palavra para fazer a apresentação. Ok. Tá em tela, gente? Mudou? Sim. Tá. Então, o encontro de contas das cirurgias da oncologia do período de janeiro a março de 2020. Tivemos um excedente de 3 milhões e 60, distribuído aqui, esse primeiro quadro são os municípios, os gestores que tiveram excedente de produção, e o quadro abaixo foram os municípios e gestores que tiveram superávit. Então, no total, a gente teve um impacto superior de 756 mil, que vai ser, o impacto vai ser pago pela SES. Também foi considerado cirurgias, químio e rádio. Grace, Só salientando aqui, presidente Alexandre, que em encontros anteriores nós estávamos retirando esses valores das sobras das cirurgias eletivas, né? E nesse encontro nós optamos em absorver pela Secretaria de Estado da Saúde. Tá, ok. Só uma dúvida, Grace, talvez eu não entendi. Produção excedente e superávit deu quase o mesmo resultado, né? Com 1 centavo. Não, deu igual. Deu igual? Deu igual. O excedente deu 3 milhões e 60, e daí incluindo aqui na última linha, Alexandre, o impacto. Esse aqui de 756 que ficou negativo. Esse aqui que a SESTA vai colocar com a fonte do Estado. Tá, ok. Eu coloco a palavra... Ok, obrigado, Grace. Eu coloco a palavra aos membros CIB e COSEM, se alguém queira se manifestar a respeito do item 2.2. Caso ninguém queira se manifestar, a gente pode considerar consensuado por parte do COSEMES. Por parte da SES, consensuado também, senhor presidente. Obrigado, doutor Ramon. Passamos ao item 2.3, proposta da utilização da sobra dos recursos programado para cirurgias eletivas. Passamos a palavra à gerente de controle e avaliação para a apresentação. Ok, deixa eu ver, achar aqui. Já está aparecendo? Não, Grace. Está aparecendo, Grace. A gente está te vendo só. Está me vendo, tá. Deixa eu abrir aqui. Se vocês me permitem, Mauri, eu estava vendo o chat aqui, eu não sei como que a gente está fazendo para depois ter a confirmação da presença de todos os membros CIB, tanto os COSEMES quanto o SES, né? Eu vou já publicar o formulário como a gente fez na prévia, Alexandre. Ah, tá ok. Obrigado. Então. Ok, Grace. Apareceu? Não, ainda não. Engraçado que no meu já aparece. Deixa eu ver de novo aqui. Acho que agora vai aparecer. Apareceu a tua tela de trabalho de novo. Talvez demore um pouquinho para carregar. Então, deixa eu puxar pela tela de trabalho. Agora apareceu? Agora sim. Ah, tá. Então, fazendo todo o levantamento desde setembro, né, quando foi assumido pela deliberação 182, então nós temos aqui os valores desde setembro de 2019 a junho de 2020, deu uma sobra de 33 milhões e 500, debitando os dois encontros da ONCO de julho a dezembro de 2019, que foi aprovado, né, em CIB, nós teríamos até junho de 2020 um saldo de 28.991, que foi apresentado em Câmara Técnica. Ok. Essa, na verdade, é a sobra, né? E, doutor Ramon, o senhor quer utilizar a palavra? Sim, presidente.
Na verdade, eu trago aqui uma solicitação do secretário do gabinete, o secretário André Mota. Nós, anteriormente à Câmara Técnica, foi feita uma conversa com o gabinete, com o secretário André, onde ele concordou com a devolução dos valores e somente ele pediu pela questão orçamentária nesse momento da Secretaria de Estado a discussão de parcelamento dessa devolução, tá? Onde ele colocou que o parcelamento devesse ocorrer em pelo menos 6 parcelas. Nós ponderamos, fizemos uma avaliação com o fundo e talvez seja possível a gente enxugar para 4 parcelas. Mas não tem como a gente prometer a devolução em parcela única, porque não seria possível cumprir. Okay? Então, o mínimo que nós precisamos aqui pela proposta da Secretaria e solicitação do gabinete é o parcelamento destes valores em 4 parcelas de devolução. Ok, eu abro a palavra para os membros cívicos para alguma manifestação a respeito dessa proposta por parte da SES. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais. Não sei se todos estão escutando. Se o som tá ok, presidente? Estamos escutando. Tá ok. Márcia, boa tarde. Ok, obrigada. Boa tarde a todos, né? Acho que hoje pela manhã também a gente fez uma avaliação e um olhar dos gestores como um todo, né, a nível de Estado, e a gente tem alguns pontos que eu acho que precisam ser considerados de um modo geral nessa reunião da CIB. Primeiro, a gente tem ali a questão dos percentuais, né? São os valores que ficariam para os municípios, 14 milhões nessa proposta, acredito, né? 14 milhões para o estado de Santa Catarina, 15 milhões para os municípios. A gente tem essa dificuldade, esse também é um ano eleitoral, né? E nós teríamos que deixar organizadas as nossas contas até final do ano, e a gente teria dificuldade. A proposta seria, Ramon, com certeza a gente ter uma parcela única do recebimento desses valores, né? A gente tem várias dificuldades dos municípios, como o estado também, mas até porque é um recurso que já está no fundo estadual, inclusive com o valor do próprio banco de percentual acima, né, de juros, que hoje a gente chegou no final de agosto, esses valores somaram dos 28 milhões, se eu não estou enganada, para 31 milhões de reais. Né? Então, teria toda essa questão dos juros aí do banco, onde esse valor já está. Então, eu acho que seria prudente uma avaliação do Estado nessa possibilidade da gente ter um pagamento de parcela única, né? Nós estamos enfrentando várias situações e aí creio que a gente poderia ter um olhar mais afinado e uma possibilidade de que esses valores viessem em parcela única para os municípios nesse momento, Ramon. Márcia, eu compreendo a solicitação, não é? Mas isso já foi feita essa análise, com o fundo. Essa visão do gabinete ela está muito clara, né? De uma outra forma não seria possível consensuar. O que dá para tentar fazer é estabelecer, já que estamos falando, né, que é o último ano aí, é ano de eleição, estabelecer na tentativa de fechar até dezembro, né, fechar dentro da competência anual, tá? Mas em uma única parcela não será possível, né? Lembrar que a gente trabalha numa lógica de honrar com aquilo que a gente promete. Então, não adianta, Márcia, eu prometer em parcela única e depois não conseguir operacionalizar, tá? E até porque essa encomenda é do gabinete do secretário André. Aí dessa forma, nós não poderíamos consensuar, presidente Alexandre, nesse momento, né? Eu não poderia consensuar em nome do secretário, teria que ficar para uma discussão a seguir com o gabinete, com o secretário André,
se a insistência do COSEMES for na proposta do pagamento em parcela única. Ramon, mais uma vez, né, eu já até entendo, e acho que daí a gente também abre para os demais, mas entendo, e eu acho que assim um trabalho bastante grande do Estado, de pelo menos, né, uma proposta aí adequada, talvez que a gente possa rever desse pagamento em 3 parcelas, então, em função do fechamento, mas lembrando da possibilidade também, até porque esses 14 milhões, ele a princípio não estaria na conta do Estado, né? Então, assim, é um recurso a mais de poder do cumprimento da deliberação dos leitos de UTI COVID que ainda não foram habilitados, né? Então, talvez se a gente pudesse trabalhar nessa situação de que nós levaríamos, né, o Estado faria esse parcelamento em 3 meses aí, 3 competências, né, para que a gente pudesse finalizar em dezembro. Lembrando, né, eu gostaria posicionou anteriormente, tem uma preocupação bastante grande da questão dos leitos de UTI COVID que ainda não foram habilitados, né? E que os prestadores também fizeram a contratação dos profissionais, estão com esses leitos à disposição, mesmo que não esteja sendo utilizado nesse momento, mas é um custo bastante alto, que a SES, então, como contrapartida, né? Uma solicitação nossa para que o Estado cumpra aquela deliberação e fizesse o pagamento dos leitos de UTI COVID até a habilitação desses leitos. Uma proposta aí para a gente, a avaliação de todos. Veja que a proposta de auxílio, né, de pagamento, de incentivo de habilitação, até que ocorresse a habilitação pelo Ministério da Saúde, ela não partiu do COSEMES, ela partiu da própria Secretaria do Estado e foi refutada terminantemente por alguns membros do COSEMES, né? Me chama a atenção essa colocação, não está na pauta, né? Essa discussão já é um desdobramento, na verdade, mas a pergunta que eu faço esse recurso vai ser usado pelos gestores municipais para pagar habilitação, incentivo de habilitação aos prestadores que estão sob gestão municipal? Porque ou eu interpretei de maneira equivocada, Márcia, ou parece que a proposta seria essa, não é? Então, a pergunta que fica, a gente precisa deixar claro se esse recurso que vai ser devolvido, vocês estão colocando a proposta da utilização para pagamento de incentivo de habilitação aos prestadores sob gestão municipal. Não é essa a proposta que eu estou trazendo aqui, Ramon. A proposta era da gente como um contraponto, né, já que a gente não consegue o recurso financeiro dessa devolução das cirurgias eletivas em uma única parcela, então que tivesse um outro contraponto da Secretaria de Estado do pagamento desses leitos com recursos da Secretaria de Estado, com certeza, né? Mas a gente também poder ter, já é uma responsabilidade, e mesmo que não esteja na pauta da reunião, ela não teve resposta, na verdade, até o momento. Então, eu entendo que as situações de habilitação dos leitos permanecem, né? Como nós também gostaríamos que esses recursos das cirurgias eletivas viessem numa única parcela, até pelas dificuldades que se tem, mas que o Estado também, então, como contrapartida da gente proporcionar e a gente entender essa dificuldade, o Estado também entendesse e conseguisse com os recursos próprios do Estado, conforme a deliberação, o pagamento desses leitos. Então, como a gente diz, né, um ganha de um lado e se ganha do outro também, né? Uma situação para que a gente possa ter um trabalho melhor justamente com os nossos prestadores de serviço. Veja, Márcia, aqui o recurso que está sendo devolvido, é melhor que a gente possa discutir isso até numa próxima Câmara Técnica, que é muito próximo, né? A data da próxima Câmara Técnica, ela será aí em poucos dias, né? Mas esse recurso está sendo devolvido e o recurso que está sendo devolvido aos municípios, ele não está sendo atrelado, né? E ao mesmo tempo o COSEMES tenta atrelar o recurso de sobra que fica com o Estado, tentar atrelar, tá?
nós não estamos atrelando o recurso que está indo aos municípios. Então, de igual forma, se a ideia é que nós pudéssemos atrelar o recurso sob gestão estadual, que vai ficar com o Estado, para pagamentos de habilitações, também já escutei para equilíbrio da TRS, né, que também o município pudesse atrelar valores nesse sentido. Tá? Não tem muita lógica, né? A balança ela se desequilibra dessa forma. E lembrar que o Estado não é uma região distinta dos municípios, né? Para entender isso. Assim como os municípios estão tendo situação de dificuldade financeira, o Estado passa por esta mesma situação de dificuldade financeira. Tá? Então, esse é o entendimento que a gente precisa. Aqui, senhor presidente, a possibilidade de a gente consensuar nessa CIB, dessa devolução, é exatamente essa, né? É que a gente possa, no máximo, dividir nesses meses últimos, parcelar nesses meses últimos dentro da competência 2020. Caso contrário, realmente não será consensuado pela SES nesse momento, cabendo aí uma discussão a seguir com o próprio secretário André Mota, e aí podendo até ocorrer a de referêndum a deliberação. Teu áudio está desligado, Alexandre. Seu som está desligado. Desculpa, pessoal. Eu coloco a palavra para mais algum membro do COSEM-CIB que queira se manifestar a respeito do assunto. Eu queria manifestar. Eu acho que a Márcia falou por nós na discussão prévia e eu tenho sentido dificuldades de a gente avançar em processo de negociação e pactuação. Parece que a gente fica sempre estagnado, ou é isso, ou é aquilo, então a gente não tem visto efetivamente ocorrer pactuação nesse ambiente que nós estamos de construção. Quando o SES coloca uma questão e a gente contrapõe isso com uma nova proposta, devia-se tentar buscar essa pactuação. Mas eu sinto também, vejo que dificuldade do Dr. Ramon de pactuar isso e sinto também bastante a falta do secretário de Estado nessas reuniões. Por mais importante que tenha sido a agenda dele, eu acho que a participação do secretário nesse momento, para que a gente possa realmente tomar decisões, seria fundamental. Ou então ele dotar o seu representante de ampla capacidade de processo de pactuação, senão todos nós perdemos uma parte do nosso tempo e ficamos simplesmente arrastando isso para uma próxima reunião, Então, eu vejo isso com duas preocupações. Eu acho que a gente precisa, nesse ambiente, realmente tentar buscar consensos, intermediações. Eu acho que a postura da Márcia, que ela colocou, como foi dito na nossa prévia, nós achamos com bastante razoabilidade a proposta. Entendemos que está havendo um avanço na questão da colocação da SES, de protelar isso para 3 meses, mas achamos que a gente podia também, nós estamos numa incógnita agora, que é simplesmente a incerteza, por exemplo, do Ministério da Saúde de fazer efetivamente o pagamento dos leitos de UTI que não estão sendo habilitados. Os municípios abriram esses leitos com um processo de confiança no governo do Estado que isso iria ser resolvido pelo Ministério. Agora, isso não é resolvido, não vai para frente, e a gente tem que continuar arcando com esses custos. Então, a gente precisava fazer uma discussão séria sobre isso. Então, infelizmente, é uma pena, né? Mas eu reconheço a dificuldade do Dr. Ramon de capacidade de negociação. E sim também que acho que temos visto em algumas reuniões a ausência do secretário, o que para nós é bastante preocupante. Mais alguém quer utilizar a palavra? Boa tarde a todos. Também a minha fala é nesse sentido, porque é uma preocupação muito grande. Nós aqui na ponta, com o prestador, fizemos todo o esforço para que esses leitos
estivessem à disposição, prontos, habilitados, e de repente a gente fica com essa fragilidade, tá? Então eu também concordo com a opinião do Dr. Paraná, tá? É muito preocupante para nós quando a gente não tem uma posição bem definida em relação a esses recursos, tá? Então é nesse sentido que eu me manifesto também. Tá? E eu acho que também, assim, minimamente que a gente pode aceitar é que, de repente, esse parcelamento aconteça ainda este ano, até porque alguns de nós, né, não estará no próximo ano, e aí eu acho que isso a gente já deixa a casa um pouco organizada, né? Então, nesse sentido que eu também me manifesto. Mais alguém queira utilizar Alexandre. a palavra? Oi. Jean Joinville. Opa, Jean, tens a palavra. Tá, vamos só agora raciocinar logicamente. A próxima CIB acontece quando? Próxima CIB, deixa eu ver aqui, calma aí. Vou abrir minha agenda aqui. Final de outubro, provavelmente, a terceira semana de outubro. Dia 22 de outubro. 22. Isso. Vamos trabalhar com as situações práticas que nós temos na mão nesse momento, certo? Concordo com tudo que nós estamos colocando aqui, com todos os desafios que a gente vem passando, essa questão do pagamento dos leitos, das habilitações, mas eu preciso pensar já agora no início do mês de outubro como eu vou pagar a conta, né, de algumas coisas que nós estamos aqui. E nós sabemos, obviamente, que a gente não precisa fazer de conta nesse meio da incerteza que a gente vive em relação a todo o processo que está acontecendo aí a nível de Estado. É bem possível que nós tenhamos algum desafio logo aqui na frente até a próxima CIB, até de continuidade, alguma coisa, de legitimidade, quem que assina, quem que não assina. Então é assim, sendo de ordem prática, é óbvio que não atende a nossa necessidade, nós precisaríamos de uma parcela única desses recursos, mas eu preciso de algum recurso agora em outubro para fazer frente aos desafios que a gente tem aqui. Então, essa situação de consensuar pelo menos em 3 vezes para que uma parcela já viesse agora nesse mês, a gente já sairia com alguma definição de ordem prática, Alexandre. Se a gente deixar isso ainda para discutir com o André, para daí trazer em Câmara Técnica, para daí trazer numa CIB de outubro, pode ser que a gente já tenha atores diferentes participando do processo, discussões diferentes, aí tem interação nova. Então, assim, eu só fico aqui uma situação de ordem prática porque as contas chegam no início do mês para pagar, né? Então... Ok. Alexandre, Só finalizar, complementar, deixa eu só complementar antes a fala do Jean. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que avançar nesse processo e a necessidade de que a gente tivesse a parcela única, né? Eu acho que tem clareza, até porque esses recursos eles já estavam disponíveis e não sei se, né, no que de fato foi utilizado, mas inclusive tem juros, isso, né? Isso é de conhecimento de todos, né, Ramon? Acho que essa fala também do Dr. Paraná, do teu trabalho, e a gente tem reconhecimento disso, do teu trabalho junto com a Câmara Técnica também, mas há dificuldade dos municípios da mesma forma. Eu entendo e acho bem pertinente que se pense, tem esse recurso financeiro, não dá para a gente estender demais, justamente por tudo que foi colocado aqui, da possibilidade desses 3 pagamentos, mas de forma alguma esqueçam as dificuldades que está sendo enfrentado da questão dos leitos, que simplesmente não se falou mais nisso. Eu acho que leve essa nossa angústia ao secretário André. Os municípios, sim, estão bancando, o Estado não tem a questão da atenção primária, né, do atendimento desse centro de triagens, isso tem um custo bastante grande também para todos nós, né? Então, entendo e acho que a gente tem que levar para deliberar a questão desses valores dos 20 milhões aí dessa divisão, se nós vamos aceitar parcelado em 3 vezes, mas, assim, insisto mais uma vez, gente, nós precisamos cumprir a deliberação que já está estabelecida.
do pagamento dos leitos de habilitação de UTI, enquanto não tiver habilitação do Ministério por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Desculpa, Alexandre, caiu aqui, eu retornei, mas Ok, eu tinha encerrado a minha fala só no sentido de a gente pensar agora com sobriedade. Está tudo certo isso aí que todo mundo está comentando. O esforço está de tudo quanto é lado. Só que a gente precisa pensar pragmaticamente. No início do mês tem conta para pagar. E concordo com a Márcia, eu também tenho leito aqui do município, na gestão municipal contratualizado, né, que não saiu habilitação, mas é que a gente não pode esperar mais, sabe? Não dá mais para aguardar. Então, a menos que realmente tivesse uma conversa amanhã, por uma pactuação de referendo amanhã, para a gente não concessar agora, senão a gente precisa avançar de alguma maneira. Senão é mais uma vez que a gente deixa um mês para frente e o cenário é incerto. Então, é só essa minha colocação. Ok, obrigado, Jean. Mais alguém quer usar a palavra? Eu consegui me manifestar agora, Alexandre. Estou escutando aqui, mordendo as unhas, porque minha aparelhagem estava toda estragada. Eu gostaria de fazer um apelo ao Ramon, que sempre foi uma pessoa bastante coerente nas nossas reuniões, e exatamente nessa que nós estamos hoje discutindo, a nossa CIB, nós fizemos 3 prévias. Eu acho muito difícil que, inclusive, 3 prévias e Câmara Técnica, isso foi conversado, falado inúmeras vezes, e, logicamente, que deve ter, de alguma maneira, chegado até aos ouvidos, mesmo que não seja oficialmente, deve ter chegado aos ouvidos da SES. E é óbvio que esses restos a pagar, que tem aí, perdão, usei a palavra errada, essa utilização de saldos ou dos recursos, das sobras, é uma coisa que já era sabida. Então, o que iria acontecer? Este ano, praticamente, não se fez nenhum tipo de aplicação em termos de cirurgias eletivas. Então, as sobras ficaram até maiores do que poderiam ser. E agora, se a SES deveria dizer claramente se o que ela quer é empurrar para o ano que vem, doutor Ramon. Porque é o que vai acontecer, vai ser empurrado para o ano que vem. No ano que vem, alguns dos gestores que fizeram um esforço gigantesco nesta gestão não estarão mais disponíveis. Ou seja, terão tido um trabalho enorme para depositar nas mãos dos outros. Mesmo que exista a continuidade no poder público, a gente sabe, mas também existe a vaidade, existe a recompensa que todos queremos pelo trabalho bem feito durante um período longo. Então, teria que ter, por parte da SES, né, uma participação nesse sentido, porque, afinal de contas, são recursos que são dos municípios, uma boa parte deles, e que foram colocados para o município. Agora, se a SES está com dificuldades, eu acredito que fazer isso em 3 parcelas não é a coisa pior do planeta. E, com certeza, poderá ser feito ad referendum ou, então, uma conversa mais de perto com o doutor André, de fazer-se com que haja uma maior satisfação para todos nós. Era isso, obrigado. Mais alguém queira ser manifestado? Os membros CIB-COSEMES? Secretário, só colocando a questão, né? Nós pedimos ao gabinete de que não fosse, na reunião que fizemos, não fosse adiada a CIB, né, por conta do compromisso do secretário, que agora, nesse momento, se encontra imerso em questões políticas também, pelas circunstâncias do momento, né? Nós pedimos que não houvesse a prorrogação ou adiamento da CIB, né? Até por aquilo que a gente já escutou em CIB anterior, né? De que nós poderíamos estar com a intenção de empurrar com a barriga, e não é nada disso. Tá? Na verdade, o objetivo não é longe de nós, objetivo qualquer de castigar municípios. Tá? Lembrar que o 030 lá de trás, que bem vocês lembram, de 2015, 16 e 17, essa gestão está pagando. Né? Essa gestão vai pagar as 48 parcelas desde o primeiro mês até o mês derradeiro da gestão
não será pago por essa gestão. Então, nós temos uma lógica de trabalho um pouco diferente. A gente viu aqui e encontramos aqui documentações passadas de promessas não cumpridas. E a gente costuma, embora possa acontecer, não é? Mas a gente costuma tentar cumprir nossas promessas, principalmente no tocante a estas questões financeiras. Lembrá-los que até março de 2000, eu falei isso em Câmara Técnica, vou repetir aqui, até março de 2020, pelo esforço todo, revisão de contratos, gestão contenciosa que estava sendo feita na Secretaria, havia aí do repasse do 12º Constitucional da Saúde, uma sobra de aproximadamente 40 milhões mês, pela qual a gente estava conseguindo algumas conquistas e o pagamento daquela dívida de mais de 700 milhões de reais, que foi entregue aí como herança de governo anterior. Tá? Veja bem, também não é meu interesse, nenhum objetivo de ficar fazendo comparativos, não é esse o objetivo. Mas, a partir de março, com o advento da pandemia, os valores, bem, vocês sabem, os setores foram fechados, a economia mingou, a arrecadação mingou e o repasse para a saúde mingou, ao ponto de que, nos últimos 3 meses, nós tivemos saldo negativo dentro da Secretaria, ao ponto da Secretaria de Estado recorrer à Fazenda e solicitar aí uma antecipação de 60 milhões de reais. Tá? Então, esse é o cenário. A gente tem essa documentação para, se vocês quiserem que te apresente essa documentação, o COFES pode apresentá-los. Né? Por isso, há necessidade de algum parcelamento. Quando da primeira conversa, escutamos que o parcelamento deveria ser feito em até 12 vezes. Entendemos que não seria factível de jeito algum. Trabalhamos com 6 e aí no final chegamos à proposta de 4. E agora, com a discussão aqui, a gente entende, pelo fechamento da competência, pelo fechamento dos governos municipais em 31 de dezembro, que a gente possa fazer um esforço, então, para repassar isso dentro do 2020. Tá? Essa é a proposta. Protelar, aí eu pego um pouco da fala do secretário Jean, porque não é garantia alguma, nós estamos agora numa disputa de pênaltis, né? E não é garantia alguma que esse governo permaneça, que esse secretário permaneça, que os superintendentes permaneçam. Tá? E deixar para discussão no próximo mês já vai estar dentro do afastamento do governador. Tá? Então, claro, isso não é nenhuma espécie de chantagem, mas talvez se nós pudéssemos consensuar de vez, havendo aí a troca de governo, de gestor, ainda assim já estaria consensuado e haveria a obrigação do novo gestor de dar cumprimento. Mais algum membro CIB-COSEMOS quer se manifestar? Eu acho que, se ninguém quiser se manifestar, eu vou tentar dar o encaminhamento. Ok, então, doutor Ramon, hoje pela parte da manhã nós praticamente viemos com uma proposta, né? No sentido que nós iríamos nos posicionar, que foi a primeira fala da Márcia, que nós gostaríamos de receber esse retorno desse saldo, né? A parte que toca aos municípios, os 15 milhões, aí, cerca de 53% dessa partilha, numa única vez, até porque esses recursos, como já foi falado, enfim, né? Eles estavam programados para isso, enfim. Mas tudo bem, nós cogitamos a hipótese de isso não ser pactuado e que é o que, de fato, o senhor coloca na mesa, né? E agora, nessa proposta, mas nós não abrimos mão que seja em 3 parcelas. Né? Esse foi o consenso pela parte da manhã por parte do COSEMOS, que fosse em 3 parcelas, dado a situação que ocorre, né? Nós estamos final de mandato, não é um final do exercício só, é final de mandato de gestão, então fica muito complicado para nós, enquanto gestores, né? E nós precisamos desse recurso, todos nós sabemos que recurso é muito importante nesse momento. Mas nós tínhamos atrelado também essa posição das 3 parcelas à situação do leitos de UTI,
né, que foi o que a Márcia pontuou, que nós iríamos concordar, então, que fosse repassado em 3 parcelas, mas que, de alguma forma, nós evoluísse essa conversa com os leitos de UTI que não estão habilitados por portaria ainda, que a SES pudesse avaliar essa possibilidade, já que nós temos uma deliberação. Há de se entender também que essa deliberação foi num tempo normal e não num tempo de uma pandemia, né? A gente sabe disso, mas existe ela. E com relação às clínicas de TRS, justamente tendo em vista que o Estado vai receber aí, né? Não estaria contando com um orçamento de 14 milhões, né? Que é dessa sobra, porque isso aí tudo estava programado para fazer cirurgias eletivas, né? Nem o Estado e nem nós, municípios, né? Tínhamos esse recurso disponível no nosso orçamento, e sim, ele já estava programado para uma ação. Então, o que eu sugiro aqui, em caminho, é que, usando bastante do raciocínio lógico do Jean, que realmente a gente consiga consensuar em 3 parcelas, mas que o Estado se manifeste com relação aos leitos de UTI ou a TRS, doutor Ramon. O que o senhor poderia nos adiantar nesse sentido por parte do Estado para que a gente também resolva esse problema, né? Certo, Alexandre. Sim, são assuntos que estão sendo fortemente discutidos no gabinete, né? O secretário André tem buscado, junto ao Ministério da Saúde também, a possibilidade de converter parte deste parque de equipamentos, tão logo possa, em uma habilitação permanente dentro da rede de urgência e emergência. O Ministério e o CONAS já solicitaram, inclusive, um levantamento daquilo que seria uma rede de urgência e emergência adequada, de um quantitativo de leitos, já com esse objetivo de permanência de pelo menos parte destes equipamentos. Tá? Eu não poderia te adiantar aqui decisões que serão tomadas, obviamente, por parte do gabinete, né? Mas o que eu posso te assegurar é que está sendo discutido amplamente isso, a parte de equilíbrio da TRS, que já está sendo providenciada, inclusive, e a questão da discussão da habilitação dos serviços. Então, nós não saímos com nada de efetivo em função dessa dificuldade, né, com relação a leitos de UTI e TRS. O que talvez nós poderíamos consensuar é, na verdade, a devolução dos 53%, que em torno de 15 milhões, que é a parte que toca aos municípios, em 3 parcelas, né, sendo outubro, novembro e dezembro. Por parte do COSEMES, os membros do CIB, eu gostaria que você manifestasse. Gente, eu estou de acordo, só lembrando, não é 53%, né? É 43%, quem dera fosse os 53%, né? Acho que é só, nesse momento, se eu não estou equivocada, é 43%, né? Não, Márcia, eu acho que é 53% para os municípios e 47% para o Estado. Não, Alexandre, a gente tinha apresentado um Isso, 53%. Que era 50... Esse tempo tá alto pau aqui. 1 hora. 49, 50, mais ou menos. E daí o COSEMES me mandou ontem um outro levantamento que a gente viu alguns valores que foram depositados pelo Ministério e não estavam na nossa planilha. Então, a gente chegou em um número aproximado de 50% para cada gestão. Eu até mandei uma via, a Lourdinha deve ter passado essa noite, dado a Câmara Técnica, que foi segunda, já com os valores certinhos, mas ali a nossa proposta estava o parcelamento em 4. Daí a gente já retorna para o parcelamento em 3. E só se eu estou muito, muito enganado, mas pelo que o Fábio apresentou hoje na prévia, e os números foram consensuados contigo, Grace, dos 28.991.000, se eu não me engano, que é a sobra, não me lembro de centavos, 53 ficou para os municípios e 47 para o Estado. Eu mandei um descritivo já, Alexandre, da outra vez, e segunda novamente, e daí o Fábio me devolveu com os apontamentos do que tinha sido, que o Estado não tinha considerado como depósito, e a maioria deles foi na gestão municipal.
Eu não estou enganado aqui. A Márcia colocou e o Fábio colocou lá também, que é 53 para os municípios. Não, porque eles não, aqueles municípios que não foram contemplados na portaria 1293 de 18, que daí o Estado concordou em colocar na partilha esses municípios. Esses municípios já estavam no nosso levantamento, Alexandre. Eu falei na Câmara Técnica. E eu passei esse estudo para vocês na segunda-feira e já tinha passado anteriormente. Daí eu pedi que o COSEMES nos apontasse ali qual era a diferença. E o Fábio me deu com as diferenças e a gente consertou essas diferenças. Tá, mas tranquilo, não vamos ficar discutindo valores. Eu também acho o saldo é 28.991,46,06 aqui, né? Que está na tua planilha. Uhum. E por parte dos municípios, a Câmara Técnica já tinha consensuado, né? Isso. Alexandre. Okay. Oi. Só uma pergunta. Existe a possibilidade dessas 3 parcelas serem competência setembro, outubro e novembro? Não, Jean, setembro vocês já mandou o quadro para o Ministério. Isso vai ser no teto MAC. Então agora o que a gente tem em CIB... Tá. Compreendido. Mais uma coisa, né, gente? Se a gente não aprovar agora, isso é teto MAC. Então o que foi liberado aqui vai ser cumprido. Ou se vier mudança, né, de gestão, ou cancela essa deliberação, porque para o Ministério só tirar uma coisa que amarra, né? Ok, então, eu volto a palavra para os membros do CIB para que se manifestem, se a gente pode consensuar dessa forma o pagamento em 3 parcelas, competência outubro, novembro e dezembro. Alexandre, preciso. Oi? De acordo. Manuel, eu preciso falar um pouquinho. Tens a palavra, Manuel. As 3 parcelas eu estou de acordo. Agora, gostaria de lembrar a todos os colegas secretários e a SES que a partir de ontem foi promulgada a lei 14.061, que prorroga os pagamentos independentemente de qual quantitativos até 30 desse mês e, inclusive, colocaram aqueles em todos os prestadores do SUS, né? Incluíram, inclusive, os que são de com fins lucrativos. Isso quer dizer que eu vou terminar esta reunião e daqui a pouco eu vou ter aqui na minha porta os 2 diretores que estão aqui querendo saber o que vamos fazer. Então, gente, é necessário, peço encarecidamente, que nessa reunião a gente veja se podemos usar ou não essa utilização de sobras para TRS e outras coisas, porque senão nós vamos ficar numa situação desesperadora. Ok, mas alguém queira se manifestar? Presidente, a gente vai levar mais uma vez essa discussão ao gabinete, tá? A gente vai passar essa preocupação do secretário Manuel, né, e de todos, na verdade, a gente vai passar essa preocupação ao gabinete, sim, tá? Mas a gente eu não tenho como consensuar, até porque está fugindo da pauta, né? Não tem como consensuar algo nesse momento, ok? Ok. Mais alguém queira se manifestar por parte dos membros COSEMES? Podemos, nesse momento, consensuar os 3 pagamentos apenas? Eu estou de acordo. Acho que qualquer coisa que a gente vote ao contrário, a gente está prejudicando a nós mesmos. Mas é muito ruim discutir uma situação como essa. Mas eu concordo. Ok, mais algum membro queira se manifestar? Não, também concordo. 3 pagamentos, concordo. Então, consensuado, doutor Ramon, por parte do COSEMES, o pagamento em 3 parcelas, né? Okay. Agora, é importante nós nos atermos a essas situações dos leitos de UTI e TRS. É importante que o senhor discuta com o doutor André no gabinete esse recurso que está retornando, que vai ficar na SES, né? Que é a metade desse recurso,
para que a gente consiga dar um andamento a isso e tentar programar esse recurso. Eu entendo que o senhor fez a primeira fala que é engraçado por parte do COSEMS nós querer atrelar e programar o recurso que vai ficar na SES e dos municípios não, mas nós temos que entender que boa parte desses recursos de sobra já eram nossos, né? Já eram da gestão municipal, né? Parte do 030, o teto da oftalmo, o teto da onco, né? Então, eles já eram nossos, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? Na verdade, a SES, ela está devolvendo um recurso, que era o que nós pleiteava, né? Era um recurso que já era dos municípios, né? Tá ok? Vamos adiante, então. Item 2.4, inclusão da especialidade ortopedia no termo de compromisso da oncologia. Dr. Ramon, quem fala para nós? Presidente, gerente de controle e avaliação, Grace. Então, continuando. Já está em tela? Tá aparecendo? Está em tela. Esse é o grande problema que teve. A gente tem alguns pedidos, né, dessa especialidade da ortopedia que estavam chegando para o CEPOM e outros serviços já estavam realizando. Então, a gente resolveu fazer um pacote, né, da ortopedia dentro do termo de compromisso da oncologia, com consultas e exames. Isso foi apresentado em Câmara Técnica, um pacotinho para cada UNACOM, e a gente precisaria definir as referências de cada UNACOM para aqueles serviços que não têm a especialidade. Então, teríamos um impacto total de 51.313.000, dividido naqueles UNACOMs que hoje possuem a especialidade. Na Câmara Técnica, nós tínhamos apresentado que Blumenau, o Hospital Santo Antônio, iria ficar como referência para Lages, para o Teresa Ramos, e para Rio do Sul, com o Hospital Regional do Alto Vale. Só que daí ontem tivemos o retorno de Blumenau, que não ia poder atender a referência ali da Serra, do Teresa Ramos, e daí nós colocamos essa referência para o CEPOM. Então, essa foi a mudança que tivemos nessa parte das referências. Então, o mapa das referências ficou assim. Hoje nós temos serviço ali no Nordeste com o Hospital Municipal São José, com o Hospital de Jaraguá do Sul. Temos ali em amarelo Marieta, que também possui o serviço. Ali no Médio Vale, o Hospital Santo Antônio. E na Grande Florianópolis, o CEPOM. Então, viria ali para a referência de Jaraguá do Sul, ali na parte azul, São Bento do Sul e Porto União, o NACOM seria a referência ali para Jaraguá. Em Blumenau ficaria com o Alto Vale de Rio do Sul. No CEPOM ficaria a Serra, com o Teresa Ramos, a Carbonífera com o São José de Criciúma, e Tubarão, ali, Laguna, ficaria com o CEPOM também, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. E no Grande Oeste, Chapecó não tinha esse serviço, daí foi dado retorno pela Maristela, que Chapecó gostaria, né, de também ter o serviço, já tem os profissionais lá. Então, Chapecó ficaria como referência para ele mesmo, né, todo o Grande Oeste, e mais também o UNACOM de Joaçaba. Ficaria como referência o Hospital de Chapecó. Então, nós, com essa aprovação, nós incluiríamos isso no termo de compromisso da oncologia, com esse impacto pela gestão estadual. Ok. Por parte do COSEMS, os membros se queiram se manifestar? A minha pergunta vai para a Grace. Grace, o óbvio tem que ser falado e também perguntado. Jaraguá do Sul está de acordo com isso, de que São Bento e Porto União vão para lá como referência? Está de acordo, sim, Manuel. Tivemos retorno do município de Jaraguá, que conversou com o hospital. Ou seja, eles estão com conhecimento pleno, porque se depois a gente manda o paciente, eles mandam de volta dizendo que não é. Então, tá. Eu estou confiando de que realmente
eles estão plenamente conscientes, certo? Certo. Obrigado, Grace. O óbvio foi perguntado e obrigado pela resposta. E, esqueci de falar que daí ficou a parte da quimio, rádio e cirurgia para o encontro de contas. Como a CESA assumiu ali naquela deliberação que o impacto do encontro de contas sairia da gestão estadual, então também está coberto. Se caso tiver produção a mais. Mas esses pacientes já estão sendo atendidos, né? Eles só não têm uma referência estabelecida. E esse é o nosso problema, né? Que a gente precisa de uma referência estabelecida. Nossa preocupação. Mais algum membro CIB queira se manifestar? Não? Só a Grace, o que foi hoje pela manhã na prévia, a dúvida que ficou, né? Como é uma porta nova, né? Um serviço novo, e esse estudo do impacto financeiro está sendo feito numa série histórica, né? E por ser uma porta nova, a gente não sabe a dimensão desse serviço ainda, né? A gente não sabe o tamanho da fila de espera, talvez que tinha, enfim. E todos nós, como gestores, sabemos, né? Que para criar demanda, basta criar o serviço, né? A demanda, ela aparece de uma maneira absurda, quase, às vezes. Então, a gente gostaria de como que a gente vai fazer isso, se há a possibilidade de nós fazer uma revisão disso, se ela segue a lógica da revisão dos encontros de contas, né, que é trimestral, enfim. Teria como a gente pontuar isso? Alexandre, na realidade o ambulatório não foi por série histórica, né? Eu peguei o ambulatório de menor número de consultas, que seria a cabeça, pescoço e torácica, e só adaptei ali o mesmo número de consultas. Como a gente tem visto aqui no CEPOM que a demanda é pouco, geralmente é 1 paciente, 2 no máximo, por mês, daí eu espelhei esse ambulatório das outras especialidades. A revisão da parte ambulatorial, como foi falado na Câmara Técnica, a gente está fazendo através do planejamento de acordo com a nova portaria da ONCO. Então, o planejamento já está fazendo esse trabalho, provavelmente, claro, vai ser chamado todas as gestões para participar, né, desse nova adequação dos termos de compromisso, onde a ONCO vai tá lá dentro. E daí a parte do que a gente faz nos encontros de contas, que seriam a rádio, a químio e a cirurgia, a gente já definiu que iríamos sempre fazer a revisão, né? Então, acho que esses três componentes, eles podem estar nas revisões dos encontros de contas. Tá ok, então. Daí eles seguem a lógica das revisões, né? Trimestral. Isso. Daí, né? Isso. Tá ok. Por parte do COSEMS, alguém queira se manifestar ainda, ou podemos consensuar o item 2.4? Ok, ninguém se manifestou. Consensuado, doutor Ramon? Parte da SES consensuado. Desculpa, alguém queria falar antes? Não? Desculpa, presidente, era só da questão do encontro de contas trimestral, né? Para que conste isso na ata também, acho que é importante, mas é de acordo também. Obrigada. Tá ok, obrigado, Márcia. Mais alguém? Não? Passamos então ao item 2.5. Retificação da deliberação 230/2016, protocolo da neurologia pediátrica. Doutor Ramon. Presidente Alexandre, te passo a palavra para o gerente de regulação ambulatorial da Secretaria de Estado, André Lancini. Boa tarde a todos. Eu consigo compartilhar a tela ou alguém vai compartilhar a deliberação e o protocolo? Pode compartilhar, André, já está liberado. Tá bom, vou tentar aqui. Está aparecendo? Sim, está aparecendo, né? Então, nós fizemos a proposição já na Câmara Técnica anterior do mês passado. A gente novamente colocou na Câmara Técnica desse mês a retificação da deliberação 230 de 2016, especificamente o protocolo de neurologia pediátrica,
Então, a gente está propondo a retificação apenas desse protocolo da neurologia. Então, eu vou só compartilhar o protocolo em si, só um instante. Está aparecendo para vocês? Sim. Protocolo, Sim, então, sim. da neurologia pediátrica, ele foi um dos protocolos que a gente apresentou uma demanda bem importante no estado para fazer essa atualização, porque a gente experimenta em todos os nossos serviços filas bastante importantes, uma demanda reprimida bastante importante, e o que nos remeteu à necessidade de atualização desse protocolo. Ele abrange essas patologias que estão elencadas aqui: epilepsia, cefaleias, encefalopatias, distúrbio do movimento, doenças neuromusculares, síndromes neurocutâneos, distúrbios do sono, afecções neurovasculares e suspeita de erros inatos do metabolismo. O mais importante, que foi o que a gente discutiu nas duas câmeras técnicas, foi a questão, esse item 1.2, que os encaminhamentos para neuropediatria, ele deve ser realizado por médicos do município, né, que possuem uma equipe multidisciplinar, compostas por pediatras, psiquiatras, profissionais da psicologia, quando se tratar de transtorno do espectro autista e deficiência de aprendizagem. O que a gente destaca no protocolo, que foi também discutido na Câmara Técnica, é que as doenças que não devem ser encaminhadas, né? O TDAH sem comorbidades neurológicas e a deficiência de aprendizagem escolar, como dislexia, descalculia, dificuldades cognitivas globais. Principalmente porque, pelo entendimento de que o TDAH ele afeta mais de 10% das crianças em idade escolar, né? E não deve ser encaminhadas para esse ambulatório de especialidade, que é um atendimento mais pontual de avaliação, onde as crianças e adolescentes eles vão ser muito mais beneficiados com atendimento no município, por uma equipe multidisciplinar, como eu acabei de destacar. Então, essa é a principal alteração mais importante que a gente traz desse protocolo, e as demais patologias daí está descrito no protocolo o que é necessário para fazer o encaminhamento. A princípio é isso em relação ao protocolo. Ok, obrigado, André. Eu passo a palavra aos membros CIB-COSEMES para alguma manifestação com relação ao item 2.5. Pela parte da manhã na prévia, isso foi consensuado. Alguém queira fazer alguma manifestação ainda? Ok, consensuado por parte do COSEMES. Oi, Márcia. Presidente, desculpa mais uma vez, Não, né? desculpa eu. Eu tô, né, consenso, né, de acordo também. Eu só entendo que em algum momento a gente deveria poder fazer uma avaliação dos municípios, dessas equipes interdisciplinares, e a gente organizar a nível de municípios e de região esse acompanhamento dessas crianças, né? Porque nem todos os municípios têm essas especialidades, né, esses profissionais, NASF, enfim, mas que a gente pudesse fazer através do COSEMES, com o auxílio da Secretaria de Estado, essas análises e capacitações também dos profissionais hoje existentes nos municípios para o acompanhamento dessas crianças. Então, o meu pedido aí para que a gente possa rever essa situação a nível de Estado também aos municípios. Obrigada. Só fazendo uma complementação aqui da fala da Márcia, há uma grande preocupação do Estado em relação a isso. Essas crianças, elas permanecem aí na fila por muito tempo e elas perdem o tempo da estimulação. É extremamente importante que essas crianças tenham estimulação precoce, né? A área técnica das pessoas com deficiência, seja ela física, intelectual, visual, auditiva, a gente tem sempre tentado dar bastante atenção. E agora, Márcia, a gente já pediu para reorganizar os grupos condutores desta rede,
para em breve a gente entregar ainda este ano um novo par da rede de deficiência, né? E aí eu acho que isso tudo entra nessa discussão aí, ok? Ok, mais algum membro CIB COSEMOS queira se manifestar? Caso contrário, a gente considera consensuado o item 2.5. Consensuado por parte do COSEMOS, doutor Ramon. Por parte da SES, consensuados. Ok, obrigado. Passamos ao item 2.6. Atualização da deliberação 47/2016. Letra A, vedação da utilização das agendas por ordem de chegada. Prática comum em diversos serviços que vem gerando aglomerações. Letra B, tempo para avaliação de solicitação em regulação. Abre parênteses, né, a ata da Câmara Técnica de junho, fecha parênteses. Doutor Ramon, quem fala para nós? Presidente, passando a palavra novamente ao gerente aí de regulação ambulatorial, André Lancini. Então, eu vou compartilhar aqui de novo para a gente, só um instante o documento. Foi proposta na última Câmara Técnica, pelos membros da Câmara Técnica, para a gente fazer a alteração da deliberação 47, no anexo da deliberação 47 de 2016. Então, a gente alterou, a gente incluiu o que foi solicitado lá no capítulo 5, atribuições da Central de Regulação Ambulatorial. Nós acrescentamos um item, um parágrafo único ao final. É vetada a configuração de agendas por ordem de chegada, exceto de grupo de exames, com a finalidade, né, para evitar aglomerações nas unidades do sistema prisional, unidades de pronto atendimento, ambulatórios e ambulatórios de especialidades e hospitais. Então, esse foi para atender a primeira solicitação. E a gente acrescentou no capítulo 9, instantinho, só chegar lá, que é o capítulo das atribuições dos reguladores no CISREG, autorizador no CISREG, e acrescentamos aqui dentro do artigo 22. Fica estabelecido o prazo de 7 dias úteis para avaliação de solicitações em regulação. Parágrafo único. O regulador deverá proceder à classificação ou à devolução neste prazo, de 7 dias, podendo excepcionalmente ocorrer o atraso nos casos de férias, afastamento, por licença-prêmio, ou tratamento de saúde, exoneração, ou caso no aumento de volume de entrada extraordinária, em caso de mutirão ou reorganização de agenda, que às vezes pode ocorrer. Dentro do entendimento da gerência de regulação, a gente acredita que esse prazo de 7 dias é um prazo adequado para que o regulador faça o processo regulatório de procedimentos eletivos. É isso, a princípio. Ok, obrigado, André. Presidente, só fazendo aí um arrazoado em relação a essa questão, no início de 2009, quando assumi a gestão, nós tínhamos um quantitativo que excedia 100 de milhar de pacientes nas diferentes agendas, que são mais de 800 na regulação ambulatorial, sem a devida classificação, né, ou com a classificação muito tardia. E isso tem um aspecto muito importante, por conta do portal das listas de espera. Uma vez que o paciente não está ainda classificado, ele permanece lá em azul e ele não identifica a posição correta de acordo com a sua gravidade, né? Ele não está, de fato, na sua posição correta nesta fila. Tá? Então, com o advento da pandemia, nós vimos a oportunidade, no momento que se encerrou aí as consultas, a oportunidade de pegar todo o elenco, todo o plantel de reguladores, colocá-los em home working para fazer a classificação das agendas. Foram classificados aproximadamente 120 mil procedimentos, né? E aí, então, a gente colocou isso em dia, que já era uma solicitação de câmaras técnicas também, então isso a gente conseguiu contemplar. E agora, então, a gente consegue manter isso nessa estimativa de, no máximo, 7 dias a partir da data da solicitação para alcançar a classificação. E aí, com certeza, a gente vai ter também lá uma resposta melhor, né? Mais adequada dentro do portal das listas de espera. Só lembrando que o portal das listas,
só fazendo aqui, aproveitar um informe, na verdade, mas aproveitando aqui, né? Ele tem problemas nesse momento, não é por conta da Secretaria de Estado, mas é por conta do DataSUS. A gente tem trabalhado aí para tentar colocar o portal novamente em pleno funcionamento. Estamos com alguns problemas aí relacionados ao DataSUS, ok? Ok, obrigado, Dr. Ramon. Por parte dos membros COSEMS CIB, o item 2.6, alguém queira se manifestar a respeito? Caso contrário, a gente consensua. Foi esse o encaminhamento da nossa prévia, né? Por parte do COSEMS consensuado, Dr. Ramon. Por parte da SES consensuado. Passamos ao item 2.7, diretrizes para atenção à saúde das pessoas com ostomias intestinais, urinárias e ou fístulas cutâneas no estado de Santa Catarina. Anexo 2013/2017, onde o item 8, página 15, ficha de cadastro deixa de ser documento necessário ao processo, deve conter na avaliação da enfermagem o telefone do paciente. Item 14, página 25, altera o parágrafo sobre a cirurgia de reversão. Altera o parágrafo para a reavaliação do usuário para possível cirurgia de reversão deverá ser garantida pelo hospital que atendeu o paciente e realizou a cirurgia que gerou a ostomia. No caso dos atendimentos de emergência, abre parênteses, anexo 5, lista dos hospitais com produção no referido procedimento no estado de Santa Catarina de janeiro a setembro de 2017, fecha parênteses. E naqueles em que foram agendados de forma eletiva serão feitos através da campanha de cirurgias eletivas, deliberação 182, CIB 2019. Dr. Ramon. Presidente, passo a palavra para a Jaqueline Reginato, a coordenadora da área técnica das pessoas com deficiência. Boa tarde. Então, a gente mandou essa alteração, né, essas duas pequenas alterações no texto, porque a partir de 2019, quando a gente passou a utilizar o envio dos processos pelo SGPE, a gente excluiu essa ficha de cadastro, né, porque os documentos todos do paciente vêm em anexo, e incluiu a questão do telefone, e como ainda estava a obrigatoriedade da ficha de cadastro na deliberação, então a gente fez essa alteração na página 15. E na página 25, como foi lido agora, a gente fez essa alteração na última frase, porque também a partir do ano passado, com a deliberação 182, a cirurgia de reversão ela está incluída nas cirurgias eletivas, né? Com aquele prêmio de 1.500, é um valor de 1.500 de prêmio, na deliberação 182 da CIB de 22 de agosto de 2019. E no texto anterior falava de um hospital contratado pela SES que a gente não tem mais, né? Então a gente alterou essa questão da reversão e passa a ser dentro das eletivas. Então eram essas duas considerações. Eu vou enviar depois a lista atualizada desse anexo 5, né, dos hospitais que têm produção agora, tiveram produção agora nos últimos 6 meses. E era isso. Ok, obrigado, Jaqueline. Por parte do COSEMS, os membros CIB, querem se manifestar? Eu, Alexandre, parabenizo a Jaqueline, parabenizo a SES por isso, porque pela parte que me toca, esses pacientes eram rifados simplesmente. No momento em que o paciente entrava em uma emergência, por uma obstrução intestinal, era feita a colostomia e a partir daí começava uma verdadeira romaria, uma maratona pior do que aquela do norte da Espanha, aquele negócio lá. Ninguém queria atender o paciente porque tinha sido eletivo. Eu acho que é uma das poucas coisas, quer dizer, fizemos bastante, mas essa, de fato, veio de encontro à necessidade de muitas pessoas que precisam. Estamos de parabéns, está aprovadíssimo da nossa parte. Ok, obrigado, Manuel. Márcia?
Presidente, SES, né? Eu acho algumas considerações que são importantes também, né? Uma só para a gente ter clareza que as cirurgias realizadas na emergência, se nesse levantamento que a Jaqueline aponta dos hospitais onde teve produção, se todos esses hospitais que fizeram na emergência realizam cirurgias eletivas, porque nem sempre o hospital que atende emergência, ele também faz as cirurgias eletivas. Se caso, né, como foi falado em outros momentos, de que o hospital que fez a cirurgia na emergência, ele teria que fazer a cirurgia de reversão também, que seria o ideal. Mas se todos os hospitais que têm produção realizam cirurgia eletiva, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu lembro, ainda com o secretário Elton, e eu acredito que a SES ainda lembre disso, nós tínhamos no hospital que foi referência para o estado de Santa Catarina, naquele momento, valores bastante significativos aportados para aquele hospital, e que em algumas vezes nós falamos sobre isso, desses valores, né, que foram aportados lá, e valores diferenciados, de tabelas diferenciadas. Se esses novos serviços, esses hospitais que irão fazer agora, eles terão os mesmos valores, né, pagos pela SES, dessa diferença de tabela, e também se foi feito alguma coisa de restituição, de retorno desses valores que não foram utilizados em função de que os pacientes não foram atendidos, né? Eu acho que a gente, se há algum retorno da SES referente a isso, ou algum encaminhamento que a gente possa fazer aqui. Ok, doutor Ramon, o senhor quer pontuar alguma coisa nesse sentido? Sim. Questão da ostomia, até 2018 havia um único prestador para o qual eram direcionados os pacientes. Esse prestador, inclusive, está sofrendo, ou já sofreu aí um processo de auditoria por conta disso, de valores repassados. No entanto, a produção não veio em igual teor. As colocações da Márcia são bem pertinentes. O que eu posso assegurar, Márcia, é que o valor ali relacionado ao grampeador, né, ele foi acrescentado justamente para atrair os prestadores para a realização desse tipo de procedimento. Tá? A gente conseguiu aí um grande sucesso. É possível que tenha aí, claro, ainda algum paciente aguardando, mas houve uma melhora significativa nessa questão aí da reversão das ostomias, que era um grande problema. Tá? Então, em relação, basicamente era isso, colocar aí, mais uma vez, fazer o pedido para todos vocês. 2019 a gente identificou vários municípios que tinham insumos das ostomias vencidos, né, e que eram desperdiçados. Nós pedimos um recadastramento. Naquele primeiro processo de recadastramento, houve uma otimização de recursos da ordem de mais de R$200 mil mês. E esse ano fizemos um novo recadastramento, novamente com otimização de recursos. E agora a gente trabalha aí numa questão de uso racional pelos ostomizados, né, de uso racional dos insumos. Tá? Isso com o objetivo de melhor assistir a todos e, de repente, conseguir, ao longo do tempo, contemplar, com o mesmo recurso, contemplar novos itens de ostomias, novas tecnologias. Ok, obrigado, doutor Ramon. Mais algum membro do COSEM CIB queira se manifestar a respeito do item 2.7? Só complementar ali, Alexandre, que antigamente, quem era a referência, né, como a Márcia perguntou, o incentivo era de R$1.000, e agora, com a deliberação 82, é de 1.500. Então, houve um aumento por conta desse levantamento que nós fizemos, como o doutor Ramon falou, dos equipamentos, né, do grampo e dos grampeadores, do grampeador e dos grampos, né. E daí foi feito com o setor de licitação da SES, qual era o custo disso para os nossos hospitais próprios. Por isso que a gente chegou no valor de 1.500 de incentivo.
Só ainda um questionamento bem lembrado, mas eu lembro que tinha os valores dos exames, né? Inclusive a colonoscopia, alguns outros procedimentos que deveriam ser feitos previamente. Esses procedimentos, eles vão permanecer dentro das pactuações dos municípios ou ele vai entrar para o hospital a realização desses procedimentos também? A campanha, ela prevê o prêmio e os exames, né, como qualquer outro procedimento, estão na PPI, né? A gente não tem ainda um pacote de procedimentos pré-operatórios, né? Então, está dentro da PPI. Porque naquele momento existia um pacote, né, para cada cirurgia e valores de exames diagnósticos com valores, inclusive valores bastante diferentes, valores bastante diferenciados da tabela, né? Então, só para todos terem clareza que esses valores não tem. Eu lembro... Eu que fiz ali, participei do processo, o valor da tabela não era diferenciado, tá, Márcia? Como tinha esse hospital em específico que era referência, nós colocamos no contrato já os exames, mas era valor de tabela. Se vocês quiserem, a gente tem ali o contrato e o plano operativo, era exatamente o valor de tabela. Como a gente tinha definido o prestador, agora como está na deliberação das cirurgias eletivas, não tem definido um prestador. Então, ficaria como as outras cirurgias eletivas, né? Não é o que nós temos aqui na região, mas aí o que eu tiver de encaminhamento e de levantamento disso, eu encaminho para vocês para avaliação, ok? Obrigada. Ok. Ok, mais algum membro CIB-COSEMES querer se manifestar a respeito do item 2.7? Caso contrário, nós podemos consensuar, foi esse o encaminhamento da nossa prévia. Consensuado por parte do COSEMES, Dr. Ramon. Por parte da SES, consensuado, presidente. Ok, passamos ao item 2.8, a PPI. Passo a palavra à gerente de controle e avaliação. Ok, vou botar ali na tela. Então, a gente construiu, né, não é essa. Tá aparecendo só a pasta, Grace. Só a pasta? Eu abri ela e não apareceu aí. Agora foi? Mas essa que está aparecendo aqui para mim na tela não é. Ainda tá só a pasta. Acho que tá abrindo ali, né? Agora foi. Mas não é essa e tá aqui aberta. Deixa eu abrir ela de novo. Agora apareceu? Não, ainda está na deliberação da sobra das cirurgias eletivas. Engraçado. Vou ver de novo aqui. Agora sim, Grace. Então, item 1 dos remanejamentos, né? A gente já colocou aqui na deliberação da PPI, que é a ortopedia dentro dos termos de compromisso da oncologia. Previu ali 51 mil mês para cada gestor. No item 2, o ajuste das cirurgias eletivas, a retirada do encontro de contas de maio, né? Como a gente colocou na deliberação passada, nessa a gente tem que retirar as cirurgias eletivas de maio. O encontro de contas
de junho, a gente já colocou aqui das cirurgias eletivas, 319 mil. O item 2.3, que é a retirada do encontro de contas de abril do município de Florianópolis. O item 2.4 é a retirada das cirurgias eletivas do mês de maio, também no município de Florianópolis. O item 2.5, a gente já colocou aqui do encontro de contas da oncologia, de janeiro a março, que a gente acabou de aprovar. O item 2.5, nós já havíamos colocado aqui da sobra das eletivas em 4 parcelas, daí esse aqui a gente vai arrumar, né, colocando para 3 parcelas. Já havíamos colocado aqui a divisão entre os municípios, então esse a gente vai corrigir. E o item 3 são as alterações de fluxo da PPI, aqueles que solicitaram alteração para competência outubro, principalmente a parte das cirurgias oftalmológicas, que teve essa solicitação. Então, são esses municípios que solicitaram. E aqui, por último, o novo encaminhamento. Nessa, a gente já está colocando exatamente qual é o prestador que vai realizar o serviço da gestão estadual, né? Então, aqui são todos esses municípios que solicitaram as alterações da PPI. Passa rápido aqui, que são bastante. Então, basicamente, foi a cirurgia oftalmológica, o diagnóstico, e teve alguns poucos ali que foi mamografia, mas principalmente a parte da oftalmologia. Ok, obrigado, Grace. Só uma situação que nós levantamos na prévia pela manhã, não foram todos os municípios que conseguiram fazer as pactuações e as deliberações em nível de CIR, né, da oftalmo. Então, nós questionamos a possibilidade de fazer alguma deliberação de referendo ainda. Consegue... Assim, Alexandre, como a gente encaminha no início agora de outubro para o Ministério da Saúde, então a gente pode deixar como exceção essa parte da oftalmologia, né, para não ser uma regra, como exceção essa parte da oftalmologia para a semana que vem, aqueles que não conseguiram mandar, a gente inclui, eu não sei se há de referendo, a gente inclui nessa própria deliberação, acho que fica até melhor, né, uma deliberação única. Pode ser. Se todos concordarem, eu acredito. Só colhe a assinatura depois. Isso. Me diga uma coisa, até que prazo, qual a data seria isso, Grace? Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira, semana que vem, isso dá dia... Deixa eu só ver aqui. Dias 30. Isso. Não. Tô no mês errado. Dia 2 2 de outubro. 2 de outubro. Então vamos botar até dia 1º, quinta-feira. Então, até o dia 1º, quinta-feira. Ok, eu abro a palavra para os membros do COSEM-CIB com relação a essas pactuações que foram feitas e sobre essa situação também, que nós teríamos os municípios até o dia 1º, então, para quem não fez ainda essa pactuação, principalmente da oftalmologia, né, a parte ambulatorial e a parte das cirurgias de catarata, de oftalmo, que tenham esse prazo ainda para fazer. Estão com a palavra os membros CIB e COSEMS. De acordo também, né? Só, então, referendando a questão de fazer a revisão, então, de quem ainda não encaminhou, ou se gostaria de fazer da questão da oftalmologia ainda até dia 1º. Mais alguém queira se manifestar? Então, da parte do COSEMS, o item 2.8, as pactuações programadas integradas, todas as pactuações estão consensuado, Dr. Ramon. O Alexandre, eu só peço que quando as CIR, os municípios fizerem alteração da oftalmologia ou de outros, que é da gestão estadual, aponte quem é o prestador, tá? Como a gente já colocou uma nova planilha no site de alteração, e eu não sei se alguns gestores estão ainda com a planilha antiga, salvo no computador, mas que observe que a gente tem uma nova planilha para que coloque da gestão estadual, a gente precisa do prestador,
porque disso vai evoluir para um termo aditivo, né? Tranquilo, Grace. O Edson, nosso coordenador da rede de apoio do COSEMS, né, nossa rede colaborativa, está aqui conosco. Ele já deve ter apontado isso e certamente hoje mesmo ou amanhã a gente já starta isso para que todo mundo que tem interesse de fazer assim ou fazer, que eu faça até o dia 1º, tá? Obrigado. Por parte do COSEMS, mais alguma manifestação? Então, item 2.8, PPI, consensuado, doutor Ramon. O senhor estava sem áudio, doutor Ramon. Por parte da SES, consensuado, presidente. Ok, obrigado. Então, dessa forma, nós terminamos todos os temas para deliberação. Passamos ao item 3, homologação. Nós tivemos item 3.1, deliberações ad referendo, homologadas as deliberações 103, CIB 2020, atualização dos leitos clínicos e de UTI adulto e pediátrico para o atendimento Covid-19 em Santa Catarina, em anexo à planilha com as especificações dos leitos atualizados, em 9/9/2020. A deliberação 104, CIB 2020, atualização dos leitos clínicos e de UTI adultos e pediátricos, para atendimento ao Covid-19 em Santa Catarina, em anexo à planilha com as especificações dos leitos atualizados em 12/9/2020, e a deliberação 105/CIB 2020, a devolução do SAMU de São Miguel do Oeste, a unidade básica, né, do SAMU. Essas foram as deliberações ad referendo. Passamos ao item 4, discussões e encaminhamentos. Então, nós não temos nenhum assunto em pauta, né? Aqui na nossa pauta da CIB, não tem nenhum assunto pautado, mas eu abro a palavra para todos os membros CIB e COSEMS, também ao Dr. Ramon, que hoje coordena a CIB-SES. Se alguém tiver algum assunto ainda a ser discutido ou encaminhado, a gente pode assim fazê-lo agora nesse momento. Primeiramente, eu passo a palavra ao Dr. Ramon. Presidente, na verdade, no item discussão e encaminhamentos, não há aqui nenhum encaminhamento. Só gostaria de umas palavras finais aí. Tá, ok, então. Então, primeiro eu vou passar então a palavra aos membros do CIB e COSEMS, caso nós tenhamos alguns encaminhamentos para fazer sobre dos membros. Tarde, novamente, né? Eu só gostaria de que a gente não pode esquecer em nenhum momento que nós continuamos na pandemia, né? E nós temos toda essa tratativa agora de retorno às aulas e a gente não tem mais, né? O secretário André não está presente, mas se o Ramon puder levar essas nossas considerações a ele, nós temos uma angústia bastante grande relacionado a esse retorno das aulas, a princípio programadas para o dia 13 de outubro. Nós não ouvimos mais pela Secretaria de Estado, pelo nosso secretário, se de fato isso vai acontecer ou não, até porque nos planos de contingência apresentados para as secretarias de educação, deveria ser apresentado para a sociedade esse plano de contingência com 15 dias de antecedência, que isso vai se dar na próxima semana. Nós temos algumas avaliações técnicas e científicas, né? Inclusive aqui na nossa região, nós temos a Comissão de Governança Regional, com apoio, trabalho da ANVI e da FURB, com os especialistas, dessa dificuldade de retomada das aulas com segurança. Às vezes, os aspectos econômicos, eles estão muito acima, né? Dos aspectos técnicos e científicos, e isso tem nos preocupado, mas também não ouvimos isso do secretário de Estado, né, Ramon? Se de fato é isso mesmo, se há um estudo sendo feito relacionado a essa situação, os municípios estão construindo contingência, saúde, educação, defesa civil, mas essa angústia e essa dificuldade, sabemos, por outro lado, de que há uma possibilidade aí, inclusive, da retomada
do ensino infantil do serviço privado, isso nos dá uma angústia maior ainda, né? De ter um posicionamento da Secretaria de Estado, até porque a gente sempre ouve que quem vai fazer esses encaminhamentos e quem vai dizer qual é o melhor momento será a saúde. Então, acho que nós precisaríamos desse movimento, essa avaliação técnica da Secretaria de Estado da Saúde para isso. Por outro lado, também tem uma preocupação sobre essa situação dos recursos do Programa Saúde do Escolar, que vieram aos municípios para trabalhar junto com a educação, do trabalho da utilização desse recurso para EPI, enfim. E duas coisas que surgiram, inclusive agora no começo da tarde, conversando com o nosso profissional aqui da vigilância, dessas capacitações de ter profissionais multiplicadores por região. E aí faço um pedido aqui que, ao invés de ser por região, se tivesse a possibilidade de ser por município, porque os municípios já estão sobrecarregados, né? E se tiver que fazer capacitação 1 ou 2 a nível região, eles só farão isso saindo, não conseguindo fazer o seu trabalho a nível municipal. Então, esse é um pedido que eu fiz e hoje também ponderei aqui na nossa reunião prévia, essa preocupação com o retorno às aulas e se há alguma manifestação da Secretaria de Saúde de Estado do Estado relacionado a essa situação, para que a gente possa ter um trabalho mais eficiente. As escolas estaduais também, elas nos passam dessa dificuldade da compra de EPIs, e o recurso não é só para as escolas municipais, é recurso para a escola estadual também, mas há uma demanda bastante grande, né, das escolas estaduais, e nos dizem que o Estado não tem condições de auxiliar de alguma outra forma e que eles têm que se reportar ao município. Então, também, acho que esse é o momento da gente estar junto, da gente alinhar as falas e os planos de contingência para que a gente possa fazer de uma forma segura e, quando for, de fato, seguro o retorno a essas aulas. Então, essa fala do secretário, acho que seria importante a todos os municípios de Santa Catarina. Obrigada. No mais, agradeço, né, a todos a paciência, né, a forma como a gente democraticamente consegue conversar nas reuniões. Agradeço mais uma vez, agradecer, Ramon, porque a gente sabe do teu empenho, da Carmen, de todos vocês, né? E os municípios da mesma forma. Então, agradeço aqui, já me despeço de vocês. Obrigada. Ok, obrigado, Márcia. Mais alguém queira apontar algum assunto agora com relação à discussão e encaminhamentos? Eu queria... Ramon quer se manifestar. Oi, doutor Paraná, pode falar. Eu queria reforçar o que a Márcia está colocando. Aparentemente nos preocupa uma certa... como isso poderia explicar da melhor maneira, certo esvaziamento do COIS na capacidade de tomada de decisão. E isso nos preocupa. Entendemos que todas as forças são importantes, as forças econômicas, as questões das forças sociais, mas nós não podemos deixar que a saúde não continue se manifestando naquilo que é pertinente a ela. E medidas sanitárias até 1/6 são pertinência da saúde, que leva em consideração os outros aspectos, mas ela coloca a sua posição. Ela não simplesmente acata a outra posição, ela se manifesta. Então, nossa questão é pelo fortalecimento do COIS, esse processo. Era uma demanda dos municípios em virtude da fragilidade das macro-regiões tomarem medidas isoladamente. A gente entende essa importância da SES e do COIS nesse momento, mas ainda para duas áreas que, no meu ponto de vista, são as duas áreas críticas a serem desafiadas, que é eventos e escolas. Eu acho que nesse momento nós precisamos realmente colocar que ainda não estamos numa fase que nos permita, de sã consciência, adotar posições sem o mínimo grau de confiabilidade. Para vocês exemplificarem,
todos os recursos que nós recebemos, praticamente, vindos do Saúde na Escola, nós estamos reservando a maior parte deles para fazer testes. Porque a gente sabe que vai ter que isolar e vai ter que, quando forem surgindo os clusters, nós vamos ter que isolar rapidamente e trabalhar nessas questões das pessoas, dos seus contactos, principalmente dos seus contactos nas suas casas, que é para onde será possivelmente levada a questão do vírus. Isso não é barato, nem é suficiente para o dinheiro que chega. Quanto mais para você conseguir dotar as escolas de toda a segurança necessária em termos de EPIs, de medidas sanitárias, para que você tenha um certo controle. Precisamos estar atentos ao que aconteceu na Coreia, os exemplos da Coreia, os exemplos recentes da Espanha, né? Para a gente saber que nós não podemos jogar por terra tudo o que foi conseguido até agora. Na verdade, isso que foi conseguido até agora, de um certo controle sobre a epidemia, ele está enterrado em cima de 2.000 pessoas. Então, nós agora não podemos nos sentir na possibilidade, na leviandade, de não olhar isso com a necessidade que ele demonstra para a abertura de escolas e para a abertura de eventos em nosso estado. Então, eu acho que eu reconheço a competência que tem dentro do COIS, a representatividade dele, e quero que ele seja fortalecido e que a presença do CONASEMS também no COIS se faça e sendo ouvido, sendo consultado, não sendo comunicado. Então, era isso que é meu desejo, levar isso ao secretário, através de todos os membros que estão presentes da secretaria, né, na figura do Ramon, e dizer que, quando termina uma reunião como essa, para finalizar, nem tudo aquilo que eu achava correto foi obtido, mas pelo menos a gente teve a serenidade de negociar e de conseguir achar caminhos. Então, a minha perspectiva é que a gente continue assim. E parabéns sempre ao Alexandre pela maneira com a serenidade que conduz esse processo. Um abraço a todos. Ok, obrigado, doutor Manuel. Desculpa, doutor Paraná. Mais algum membro queira se manifestar? Doutor Ramon, o senhor quer fazer a sua fala em função dessas falas que nós tivemos aqui? Sim, de maneira muito tranquila, dizer que a saúde ela está atenta, né? O COIS ele não foi extinto, houve uma modificação na metodologia de trabalho, vamos dizer assim, no processo de trabalho, agora com uma maior integração com o GRAC, né? A vigilância, a superintendência de vigilância tem trabalhado exaustivamente, tem monitorado, inclusive, o cenário em outros estados e internacional, né? A questão dos clusters, como o secretário Paraná colocou, tudo isso está sendo analisado, portarias estão sendo construídas e publicadas rotineiramente, né? Então, a secretaria, na verdade, ela não está omissa a tudo isso. Tá? Nós temos um cenário, neste momento, ele é um cenário favorável quando nós observamos os gráficos de novos casos, quando nós observamos os gráficos de internação, de taxas de ocupação hospitalar pela Covid, a gente tem um cenário bastante favorável, que nos permite, com regramentos muito rigorosos, eu diria, de repente, pensar aí nessa questão da educação. A questão das escolas, ela não está sendo construída somente pela saúde, mas também aí pela própria Secretaria da Educação e com muito cuidado, né? Sempre com a preocupação de que, para que não ocorra aí um recrudescimento da pandemia. Nós temos aí também um cenário que se aproxima de verão, né? Em Santa Catarina, bem sabemos, o litoral catarinense atrai muito turista, tem muitos eventos, né? Muitas praias, rede hoteleira, isso também poderá trazer aí alguns novos surtos, vamos dizer assim, né? Não acreditamos numa onda tal como essa que a gente superou e que teve o seu pico aí na última semana de julho, mas a gente imagina assim que poderemos passar por alguns surtos, tá? Mas assim, só para tranquilizar também
o Paraná e os demais presentes, a Secretaria está bastante atenta a tudo isso, na pessoa da superintendente Raquel, da Vigilância, que é altamente competente, né, muito dedicada também, e diretoria de vigilância. O pessoal tem trabalhado exaustivamente nisso, olhando também para a matriz de risco, né, para que não se tome nenhuma decisão precipitada que possa provocar aí um recrudescimento da pandemia. Doutor Ramon, o seu áudio fechou. Mas é isso mesmo, Alexandre, porque encerrei a fala aqui. Tá ok. Mais algum membro CIB-COSEMES queira fazer as suas considerações finais? Aí nós já vamos dando um encaminhamento para o final da nossa reunião. Ninguém quer mais fazer uso da palavra? Ok, então, doutor Ramon, antes do senhor fazer a fala final do senhor, as suas considerações finais, eu gostaria de gostaria de abraçar o meu colega aqui, o doutor Paraná, que está de aniversário hoje, desejar a ele muita saúde, paz, felicidade, longa vida ao amigo, que possa festejar com os seus hoje, né? E dizer que é uma pena a gente não poder estar pessoalmente aí para lhe abraçar, mas eu acredito que o sentimento e a energia de todos devam chegar até o senhor. Então, felicidades. Eu não sei se mais alguém queira parabenizar o doutor Paraná, mas o nosso amigo está de aniversário hoje. Eu vou aproveitar a oportunidade, Alexandre, né? O Paraná é uma pessoa bacana, especial, um grande gestor, um grande conhecedor do Sistema Único, né? E a gente deixa aí da Secretaria de Estado aí também um parabéns aí ao amigo professor Paraná. Ok, então, doutor Ramon, quer fazer as suas considerações finais? Perfeito. Eu vou tentar, na verdade, não me alongar muito, né? Nós vivemos um cenário nesse momento de suspense dentro da Secretaria de Estado da Saúde em todo o governo catarinense, né? Nós não sabemos, de fato, o que vai ocorrer no governo em Santa Catarina. Existe realmente uma forte possibilidade de afastamento do governador, da vice-governadora, como todos vocês bem sabem e acompanham. O cenário que se apresenta, se assim acontecer, ele traz um novo grupo político assumindo a gestão do Estado, né? Certamente também poderão haver modificações nas cadeiras dos titulares de pastas das secretarias e imagino que na saúde possa aí também ocorrer, até mesmo na área técnica, né? Até mesmo na casta, vamos dizer assim, de superintendentes, diretores, gerentes, pode haver aí rodízio de cadeiras, né? Nós compreendemos isso como, nós não compreendemos natural esse impedimento, mas compreendemos o rodízio de cargos como natural, para deixar isso muito claro, né? Sobremaneira, sobretudo, nós somos servidores da saúde todos sabemos que a gente quando assume um cargo, assume por um período, né? Não é um cargo vitalício hereditário, é um cargo por um período no qual a gente se esforça para tentar fazer rapidamente um diagnóstico de cenário, um planejamento para conseguir fazer alguma entrega, né? Dentro dessa fala, óbvio que eu não vou citar aqui item por item, não vou cansá-los, né? Muita coisa foi conquistada nesse pouco tempo, eu diria, né? Porque eu imagino que de março para cá, todos os nossos esforços, ou quase todos os nossos esforços, se voltaram para o enfrentamento do coronavírus, né? Foram criados aí em torno de 750 novos leitos de UTI em 6 meses, de março a agosto, tá? Então veja que isso foi um esforço absurdo, não é só da SES, esse mérito é de todos, e aqui eu queria deixar um grande agradecimento a todos que estão presentes nesta vídeo, estendam esse agradecimento aos seus pares, né? Gestores municipais, trabalhadores da saúde, aí da atenção primária, trabalhadores da saúde dos hospitais, diretores, administradores hospitalares, representantes, COSEMES, FECAM, todos que estiveram envolvidos de alguma forma, uns de maneira mais intensa,
outros de maneira menos intensa, mas contribuíram de alguma forma, né? A gente entende que até mesmo o próprio cidadão comum, que tem a compreensão do autocuidado, que faz aí a evitação, vamos dizer assim, da aglomeração, o uso de máscara, o uso de álcool, até esse deveria ser agradecido, tá? Porque esse também é um ente, um profissional, uma pessoa, né? Não um profissional, uma pessoa que contribui para o enfrentamento da pandemia, tá? Então, aproveitar para isso, para dizer que muita coisa foi feita, e se realmente se encerrar esse ciclo nos próximos dias, muita coisa vai ficar para ser feita. Nós temos diagnóstico de muita coisa, um planejamento de muitas ações que eram para entrar em 2020, né, principalmente na área de regulação. Tá? Um grande diagnóstico das filas, dos principais fatores que causam filas, como o absenteísmo, como a demanda não qualificada, como os planos operativos dos hospitais que não estão em sintonia com as demandas, alguns planos operativos que não entregam a oferta, algumas fragilidades relacionadas à própria regulação, tudo isso como grandes causadores de filas e que a gente vinha trabalhando bem, vocês sabem, inclusive numa política de eletivas, né, também, no sentido de entregar lá em 22, era a proposta de entregar uma redução no tempo de espera pelo acesso ao sistema de saúde, aos tratamentos em saúde, né? De qualquer forma, se ocorrer um encerramento precoce desse ciclo, nós passaremos, obviamente, faremos a transição para um outro profissional que possa assumir e nosso desejo, né, é que um novo profissional possa, dentro de novos profissionais compondo superintendência, novos profissionais compondo gabinete, possam conseguir resultados ainda melhores, né? Essa seria a minha fala. Não tem muito mais o que ser discutido, né? Nós estamos agora numa disputa por pênaltis, onde o goleiro de um lado se chama Moisés, o goleiro do outro se chama Júlio Garcia, nosso presidente da Assembleia, né? E agora, na verdade, cabe a gente basicamente, não tem muito o que fazer, cabe a gente basicamente assistir e esperar pelo melhor e torcer que eventualmente esse barulho todo que está acontecendo, e se eventualmente ocorrer mudança de mãos de gestão, que isso não provoque um prejuízo à administração pública, um prejuízo ao governo, um prejuízo ao cidadão catarinense que demanda por assistência de saúde. Ok? Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Ramon. Na verdade, eu acho que é um sentimento de todos, né? A sociedade catarinense está passando por um segundo episódio que não tinha nunca passado ainda, né? Que é primeiro o enfrentamento do coronavírus e agora um processo de impeachment, né, do governador do estado. Então, as duas situações são extremamente amargas, eu acho, para a sociedade. Não é o que nós desejamos, ou seja, nós queremos, né, eu acho que todos nós queremos, como cidadãos, gestores, enfim, que tudo se resolva da melhor forma possível, né? Que a gente continue podendo construir e com a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa doação, né, enquanto servidores públicos, que a gente consiga construir ainda essa história do Sistema Único de Saúde, aqui falando em saúde, né, estamos numa mesa de pactuação da CIB, mas a gente realmente torce e roga para que tudo se resolva da melhor forma possível. Que a gente continue aí trabalhando, né, com essa força, com esse foco, para resolver os problemas de saúde do nosso estado. E também é uma situação que foge da nossa, como o doutor Ramon falou, né? Nós estamos como espectadores, né? Não está na nossa mão, nós estamos, ele falou que é uma disputa de pênalti, nós vamos assistir essa disputa de pênalti, né? Tomara a Deus que se resolva da melhor forma possível para o estado de Santa Catarina, mas é uma situação que realmente, no mínimo, constrangedora para todos nós, né? Não é uma situação que nós gostaríamos de estar passando. Mas Deus é sábio e vai escolher o melhor para todos nós.
ok? Eu agradeço a presença de todos vocês, dos meus colegas membros do CIB, demais secretários, secretárias, equipe COSEMS, pessoal da Associação dos Consórcios estão aí conosco, o Dr. Ramon, em seu nome, todos os demais superintendentes, eu vi que a Carmen está conosco aqui, enfim, Dona Elma, Grace, os demais, que todos nós tenhamos aí uma boa tarde e uma boa semana, tá ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau.